Salve, salve! Mais um estudo de caso aqui no canal da Comunidade Ambiental. E o estudo de caso de hoje é sobre processo penal ambiental, exatamente, crimes ambientais, porque nesse caso específico de hoje, eu vou te mostrar como o processo penal, muitas vezes, ele é desvirtuado. Era um produtor rural que foi autuado simplesmente por ser o proprietário daquela área onde teria ocorrido um desmatamento. Só que eu já cansei de falar que quando o auto de infração é lavrado, cópia do processo administrativo é encaminhada para o Ministério Público, que, se entender que aquela infração também configura um crime, vai propor uma ação penal. E qual é o problema disso? Antes de entrarmos aqui no estudo de caso de fato, é que o Ministério Público, até quando recebe a cópia desse processo, tem só a versão dos agentes de fiscalização, muitas vezes. Até, de vez em quando, tem uma defesa administrativa lá no processo, mas não é levado em consideração. Então, o Ministério Público propõe uma ação penal com base naquela conduta administrativa que também configura um crime ambiental, e isso acaba gerando aí uma série de complicações para o autuado que nem deveria ter sido autuado. Veja, o cara foi autuado injustamente na esfera administrativa e ainda vai responder uma ação penal para lá no final do processo ser absolvido. Claro, tem a resposta à acusação, ele pode ser absolvido sumariamente, mas é muito difícil na prática de um réu ser absolvido sumariamente, ou seja, logo após a resposta à acusação. Então vamos lá para esse estudo de caso de hoje. O IBAMA realizou uma fiscalização e acabou lavrando um auto de infração contra um produtor rural por desmatamento de 16,4 hectares de floresta nativa em terras públicas, lá que configura o crime do artigo 50A. O artigo do 50A ele fala o seguinte: desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Tem uma pena relativamente alta esse crime. Então, o IBAMA lavrou o auto de infração, claro que pelo dispositivo do decreto 6.514, que é uma infração administrativa, que configura esse crime ambiental aqui. Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia pedindo a condenação do produtor rural com base nesse dispositivo 50A. Também pediu a multa reparatória correspondente a 100% do valor de multa indicado pelo auto de infração do IBAMA. Então, o IBAMA, quando lavrou a auto de infração, indicou um valor de multa. O Ministério Público, na ação penal, pediu uma multa, só que é uma multa penal, é aplicada lá no processo penal, diferente da multa administrativa, além da compensação pelo dano moral coletivo também. Bom, o que aconteceu aqui em seguida? O juiz recebeu a denúncia. Lembra, quando recebe a denúncia, interrompe o prazo prescricional, então ele começa a contar do zero novamente. E o produtor rural foi citado para apresentar resposta à acusação. A nota que cai na prova não é defesa prévia e nem outro tipo de defesa. É o nome correto da peça, é resposta à acusação. Como a pena desse crime aqui é de 2 a 4 anos, então o rito dessa ação penal aqui, ele foi o sumário, se eu não me engano, nesse caso específico. E o que a defesa apresentou a resposta à acusação e alegou? Alegou o seguinte: que a denúncia era inepta, porque era muito vaga e genérica, não especificava as ações que o réu tinha praticado, e apenas associava o réu ao crime por ele ser o proprietário daquela área. Também alegou falta de justa causa, não havia, segundo a defesa, provas suficientes de autoria e também não existiam indícios concretos de que o réu praticou o desmatamento, mas novamente, ele era apenas o proprietário daquela área. Então, ele foi ligado pelo IBAMA ao desmatamento. Isso é muito, muito comum na prática, de o IBAMA verificar quem é o dono daquela propriedade rural nos seus sistemas e lavrar a auto-infração para aquela pessoa sem identificar o nexo causal entre a conduta e o dano. E aí a defesa, além de inépcia e falta de justa causa, também alegou excludente de tipicidade. O que a defesa disse? Que caso o juiz entendesse que de fato houve um desmatamento,
Esse desmatamento ele poderia ser justificado pela atividade de subsistência, já que era uma pequena propriedade rural e a atividade ali desenvolvida era de agricultura de sobrevivência. Então, teve essa excludente de tipicidade, que inclusive ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 50A, abre aspas, não é crime a conduta praticada quando é necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Então, tem essa excludente muito bem alegada pela defesa. A defesa também pediu a aplicação do princípio da insignificância, porque a área era relativamente pequena. Então, caso fosse considerado que o réu realmente praticou o crime, que fosse aplicado o princípio da insignificância. E caso fosse condenado, a defesa pediu a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Esse último pedido, conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, nem precisava pedir. Isso aí é meio que automático do juiz, ele já vai analisar os antecedentes e tudo mais, e se for o caso, ele já vai aplicar essa conversão da pena, tá certo? Bom, o juiz não absolveu o réu sumariamente e determinou a designação de data para audiência de instrução e julgamento. É nessa audiência que são colhidas as provas orais. Foram arroladas testemunhas na resposta à acusação corretamente, o que eu já falei que em um estudo de caso anterior aqui, não me recordo qual, que o advogado esqueceu de arrolar as testemunhas de defesa, isso gerou um grande problema no processo, mas nesse caso que teve testemunhas arroladas que foram ouvidas e de fato confirmaram aqui que era uma atividade de subsistência principalmente. A questão, obviamente, inépcia da denúncia, fala de justa causa, é uma questão mais processual, ligada a argumentos defensivos elaborados pelo advogado, né? Mas as testemunhas elas foram bastante unânimes no sentido de que não teria ocorrido um desmatamento da forma como narrado, porque simplesmente o IBAMA ele coloca nos autos de infração destruição de vegetação, 16 hectares de vegetação de floresta nativa e ponto, nas coordenadas tal. Essa descrição sumária da infração. É uma descrição muito genérica, então acaba às vezes até cerceando o direito de ampla defesa e contraditória, porque o autuado, ou no caso que o réu, ele não tem tudo que pesa contra ele é muito vago, entende? Então, às vezes há um cerceamento de defesa, tem teses específicas para isso também. Bom, depois da audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença, e a sentença, aliás, antes da sentença, as partes foram intimadas para apresentar alegações finais. No processo penal funciona assim. O Ministério Público é intimado para apresentar alegações finais. Depois que o Ministério Público apresenta suas alegações, o advogado do réu é intimado para apresentar as suas alegações. Nessa ordem. Qualquer ordem diferente acaba gerando uma nulidade processual, porque o réu ele tem que apresentar as alegações finais depois do Ministério Público obrigatoriamente. Então, apresentadas suas alegações, a defesa reiterou que, de fato, era muito genérica e, durante a audiência, as testemunhas de acusação, uma só, não soube explicar como havia ocorrido o desmatamento, e sim que era havia apenas lavrado auto de infração com base nas imagens de satélite e que localizou o nome daquele produtor rural em um banco de dados como proprietário daquela área. Então, lavrou auto-infração para ele por presumir que era ele que tinha praticado aquele desmatamento. Bom, o juiz, ao proferir sentença, absolveu o réu por ausência de provas de autoria. E também porque no processo penal não existe responsabilidade objetiva. A responsabilidade no processo penal ela é subjetiva, ela tem que ser comprovada. Sempre falo e vou continuar falando. 90% de certeza ou 99% de certeza não é suficiente para condenar uma pessoa no processo penal. O juiz tem que ter 100% de certeza. Se não tem 100% de certeza, tem 1% de dúvida, o juiz tem que absolver o réu. E foi exatamente isso que aconteceu
nesse processo aqui. Então, o réu ele foi absolvido, mas ele foi absolvido por não existir provas suficientes de que ele teria praticado um crime. Então, ele foi absolvido, esse é o inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. E no estudo de caso anterior, se você assistiu ou você recebeu por e-mail, nós falamos sobre a repercussão da sentença penal absolutória no processo administrativo para anular o auto-infração. Lembra? Então, nesse caso, Cláudio, vai repercutir no processo administrativo para anular o auto-infração? Não, porque aqui, no estudo de caso de hoje, o réu ele foi absolvido com base no inciso 7 do 386. E eu falo isso no final do estudo de caso anterior, então dá uma olhadinha lá se você não assistiu. Nesse caso, então, não vai repercutir porque foi aplicado o princípio de dúbio pro réu. Não significa que não houve crime, nem significa que o réu não praticou o crime, que seriam as hipóteses do inciso 1 e do inciso 4 do artigo 386. O que significa é que não haviam provas suficientes de que ele praticou o crime. E sendo assim, aplica-se o princípio do indúbio pro réu e ele deve ser absolvido. Então foi isso que aconteceu nesse caso aqui, e o réu, então, ele foi absolvido, mas não poderá utilizar a sentença absolutória para anular o auto de infração. Claro que, dependendo do caso, ele poderia recorrer dessa sentença absolutória para tentar alterar o enquadramento, o fundamento da sentença absolutória. Como ele foi absolvido pelo inciso 7, ele pode recorrer, interpor um recurso de apelação. Sim, Cláudio, ele foi absolvido e eu vou interpor recurso de apelação. Sim, você vai interpor recurso de apelação se você quiser alterar o fundamento da sentença, porque somente com base no inciso 1 ou no inciso 4 é que vai repercutir na esfera administrativa. Obviamente que você não vai recorrer, porque se o réu foi absolvido pelo inciso 7, para que requerer que a sentença seja alterada para o inciso 6. Não faz sentido, você só vai recorrer se realmente há elementos no processo, se as testemunhas foram esqueci a palavra que eu ia falar agora, mas enfim, se elas foram escorreitas ao reconhecer, ao indicar, ao afirmar que o réu não praticou o crime ou que não existia um crime. Então, nesse caso, você vai recorrer. Gente, esse é o estudo de caso de hoje. Mais um caso envolvendo crimes ambientais, mas aqui, diferente do estudo de caso anterior, a sentença penal absolutória não repercute na esfera administrativa, porque o fundamento da absolvição foi o inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Não existe prova suficiente para a condenação, ou seja, princípio do indúbio pro réu. Até o próximo.